Fala galera, firmeza total. Bom, como eu havia comentado e que iria trazer um vídeo mostrando a parte de rosca cônica, cá estamos para tal rosca cônica, né? Vocês vão perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças, só tem que tomar cuidado com os cálculos. Partiu então? Então nós temos essa peça, né? Onde nós temos esse ângulo aqui, ó, o ângulo de inclinação de 1,47, 1 grau e 47 minutos, e a rosca que nós vamos gerar aí é uma rosca cônica NPT 11,5 fios por polegada. Meu amigo, o que vem a ser isso? Significa que dentro de 1 polegada eu tenho essa quantidade de fios aqui, ó, 11,5. Antes de começarmos a criar a programação, nós precisamos nos atentar a alguns cálculos. Então eu trago para vocês alguns cálculos que devem ser realizados para depois entrarmos na programação em si. Ali o cabeçalho normal, ok? Repito, lá no comecinho, nos primeiros vídeos, você vai ver o que significa cada um desses. Por segurança, eu sempre comento que por segurança eu trabalho com um valor de afastamento aqui, né? Porque caso a ferramenta esteja próxima da peça, para evitar que a torre gire, eu primeiro afasto, ok? E aí depois eu chamo a ferramenta. Então aqui, ó, uma ferramenta T0606, rosca NPT. E logo na sequência eu venho com a origem de trabalho. No caso eu uso o G54. A rosca NPT, assim como as outras roscas, não pode ter variação de RPM, então nós temos que trabalhar com velocidade constante. Coloquei ali G97, S de 1500 e o sentido de giro M3. Lembrando que você precisa se atentar de acordo com a montagem da sua ferramenta. E aí agora? Aproximei a ferramenta. Então imagine que esse triângulo vermelho que está aparecendo na tela de vocês aí seja a ponta do inserto que vai fazer a remoção de material dessa rosca cônica, ok? Dessa rosca NPT. Então aqui eu apenas aproximei. Eu sei que o meu diâmetro está um pouquinho fora aqui, mas eu sei que vocês vão entender. O diâmetro é de 33, o maior aqui, então estando 35 está acima do diâmetro, tá? Por mais que não esteja aparecendo aqui, mas ele está acima. Acreditem, de acordo com essa coordenada aqui, a máquina vai deixar essa ferramenta acima do diâmetro de 33. E usei de 5 um valor de afastamento aí, perfeito? Perfeito. Agora, pessoal, eu estou usando o ciclo G76. Aí vocês vão perguntar assim, pô, G76, mas da onde saiu esse P011560? O 01, acredito que vocês já sabem, né? Pô, 011 é a quantidade de repetição. O que? A mesma coisa, né? Vocês já viram lá na programação, lá quando eu mostrei o código G76. O que talvez esteja aí gerando uma dúvida na cabeça de vocês é esse meio aqui, esse 15. De onde surgiu esse 15? Bora lá descobrir? Mas antes, deixa eu finalizar só o ciclo aqui, né? Então o G76 ele tem um bloco e ele tem o segundo bloco de programação. Então aqui, ó, só para gerar esse suspense, esse cara tá louco, de onde ele tirou esses valores? Então eu tenho aqui, ó, a segunda linha de programação do G76, X. Esse X é o diâmetro final da rosca NPT, 29,574. Z de menos 20, ou seja, essa rosca vai vir até aqui esse comprimento. P de 1913, Q de queijo de 490, R, nossa, negativo esse R, mas da onde esse cara tirou isso, pai? E o F de 2,209. Bora lá entender de onde saiu esses valores? Partiu? Let's go, baby! Então vamos lá, primeira coisa que nós temos que calcular, o passo, a letrinha F, de onde surgiu esse cara aqui, ó. Lembra que eu falei que dentro de 1 polegada estão distribuídos esse número de fios, perdão? Então nós precisamos entender isso daqui, ó, em milímetro, quanto que dá. Então 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Então eu pego 25,4, divido pela quantidade de fios que tem na rosca. Então 25,4 dividido por 11,5.
equivale a 2.209, ou seja, o passo dessa rosca NPT, uma vez que eu converti para o sistema métrico, ficou aqui, ó, F de 2.209. Tranquilo? Então, ó, primeiro bicho de 7 cabeças já foi resolvido, já foi eliminado, que era converter apenas o passo que estava em polegada para o sistema métrico. Beleza. Partiu para o segundo. O segundo é a altura do filete. Em se tratando de uma rosca NPT, aquela constante que nós usamos lá nos vídeos anteriores de 0.65, nós não podemos usá-la. A rosca NPT nós utilizamos uma constante de 0.866. Então a constante vezes o passo, esse passo já deve estar convertido para o sistema métrico. Então está aqui, ó, 0.866 vezes o passo, que é o que nós descobrimos aqui, deu 1.913. Lembrando que esse valor é em milésimo, então esse 1.913 você deve multiplicar por 1000 e aí chegamos nesse valor, ó, 1913, que é a letrinha P. P de pato, perfeito? Mais um aí então, problema eliminado. Vamos lá então para o próximo. Diâmetro final da rosca, de onde surgiu esse 29.574? A linha de raciocínio é a mesma dos vídeos lá anteriores, tá? Para chegarmos no diâmetro final, basta pegarmos o inicial, que é 33.4 aqui, ó, que é onde tudo começa, 33.4, menos o passo calculado vezes 2. Lembrando que o raciocínio é o mesmo. O que eu tenho em cima de altura do filete é a mesma coisa que eu tenho embaixo, independente se é a rosca NPT ou não, a peça é cilíndrica. Perfeito? Então, ó, diâmetro inicial menos P vezes 2, chegaremos no X, ou diâmetro final, de 29.574. Está aqui, ó, 29.574. Terceiro, já filé. Vamos para o quarto. O quarto é a profundidade do primeiro passe, que está aqui, ó, 490. Lembrando que esse 490 ele só está aqui desse jeito porque esse Q é em milésimo, tá? Nós temos que programá-lo em milésimo. Então, como é que a gente chega na profundidade do primeiro passe? Nada mais é do que o Q igual a P. Esse P aqui não é P de passo, e sim P da altura do filete, ok? Então P dividido pelo número de passadas. Então vamos supor que eu estou usando como exemplo 15 passadas. Então, ó, P dividido pelo número da raiz, ou melhor, P dividido pela raiz do número de passadas. Então 1.913 dividido por raiz de 15 dá 0,49. Como a letra Q é em milésimo, eu pego esse resultado aqui e multiplico por 1000. Perfeito? E aí chegou nesse resultado aqui, ó, Q de 490. Pô, maravilha, tá ficando fácil demais. Vamos pro próximo, vamos pro quinto. Quinto, conversão do grau de inclinação. Agora sim nós vamos chegar naquele ponto. Yes, baby. Como é que a gente converte isso daí? Vocês vão ver que é muito simples, ó. 1 grau significa, ou melhor, 1 grau equivale a 60 minutos. 47 minutos, regrinha de 3, pessoal. Então, ó, x vai ser igual a 47 dividido por 60, que equivale a 0,783. Tá, beleza, mas e aí? Eu já não tenho 1 grau ali inteiro? Então, ó, portanto, 1 grau e 47 minutos é a mesma coisa que 1,783 graus. E por que eu preciso saber disso? Para que a gente possa calcular a conicidade incremental desse eixo X, que é a letrinha R. Perfeito? Que é a letrinha R. Então vamos lá. Tangente do ângulo. Por que tangente do ângulo? O ângulo, imagine que eu tenho esse triângulo aqui, ó, o ângulo formado ele está aqui, ó. E nós temos esse cateto aqui e nós temos esse cateto, ou seja, o oposto e o adjacente. Se nós temos o oposto e o adjacente e nós temos o ângulo, né, ou melhor,
Nós queremos descobrir o oposto, nós temos o adjacente, nós temos o ângulo, nós vamos aplicar a tangente. Então a tangente do ângulo, que é 1,783, vai ser igual a R dividido por 25. Mas por que 25? Porque eu estou passando um pouco aqui do 20, ok? Passando um pouco. Ou seja, R, que é o que eu preciso descobrir, que é o cateto oposto, que representa essa letrinha R aqui, ó. Representa essa letrinha R. Eu vou encontrar através de tangente do ângulo vezes 25. Pessoal, esse 25 aqui é o comprimento que vocês considerarem, tá? Aqui ele mostra até o 20, mas eu estou considerando para cálculo 25, beleza? Ou seja, o R vai ser igual a 0,778. Aí você deve estar se perguntando assim: ah, tá, mas o R deu 0,778, e por que na linha de programação apareceu negativo? Porque essa conicidade incremental no eixo X, quando é externo, negativo. Mesmo que o valor que tenha dado positivo, se a rosca cônica que você for fazer ela é externa, aqui precisa constar como sendo negativo, perfeito? E interno, aqui é positivo. E apenas uma observação, galera, uma observação que deve ter ficado na dúvida aí, né? Aqui, ok, os 60 graus, né? Acho que você já lembra do que significa. No entanto, esse 15 aqui, ó, de onde saiu esse 15? Esse 15 aqui, pessoal, nada mais do que pegarmos o R, esse R é o comprimento da saída angular, vezes 10, que é uma constante, dividido pelo passo. Então, eu quero 5 milímetros, o exemplo do R ali. Então, é 5 vezes 10 dividido pelo passo. Deu para entender de onde saiu esse 15 aqui, ó? Somos nós, programadores, que determinamos isso, de acordo com o comprimento que nós queremos de saída. Então, basicamente é R vezes 10 dividido pelo passo da rosca, você vai chegar nesse valor de 15. Ah, mas o meu valor que eu calculei deu um valor quebrado, deu 14,9 alguma coisa. Galera, não vai colocar 14,9, então coloca-se 15, beleza? Porque esse 15 é a saída angular, apenas isso. Tudo bem? Feito isso, a ferramenta ela vai executar aquele perfil ali até chegar no diâmetro final, né? Acabou. Saída da ferramenta, posição de segurança, G0, X150, Z150, M30, fechou, acabou, ufa, rosca NPT finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que estarei à disposição na medida do possível para tentar ajudar. Valeu? Um forte abraço, até mais. Tchau, fui.